Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a independência do Brasil. Independência essa que foi proclamada no dia 7 de setembro de 1822. E o que nós aprendemos com essa independência? A independência do Brasil, gente, foi dos fatos históricos assim mais importantes da nossa história, por motivos bem claros, né? Primeiro, vai romper com o domínio português, né? Ela marca o fim do domínio português sobre o Brasil, e o Brasil, então, conquista a sua autonomia política, né? Então, são dois momentos importantes. Nós vamos, então, nos libertar aí, né? Nós vamos romper a administração política com Portugal, nós vamos romper com o domínio português, o Brasil, então, se torna uma nação politicamente independente. Mas vale lembrar que essas tentativas, elas não acontecem só nesse momento. Quem não se lembra aí de Tiradentes, né? Um dos fatos mais conhecidos na luta pela emancipação do Brasil foi Tiradentes, né? Da famosa Inconfidência Mineira. Tiradentes esse que foi executado, foi enforcado, foi esquartejado, né? Executado pela coroa portuguesa por defender a liberdade do país. Então, um dos exemplos dessa luta é Tiradentes. Outro exemplo são os baianos, na Conjuração Baiana, que também é um movimento emancipacionista que lutou pela independência do Brasil. Um fato muito importante também a respeito da independência do Brasil é o que antecede 1822, o 7 de setembro, que é o dia do Fico. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I, ele declara o dia do Fico. O que acontece? As cortes portuguesas, né, fizeram a chamada Revolução do Porto e exigem o retorno da família real. Dom João VI volta para Portugal, mas deixa Pedro no Brasil, já sabendo dos rumores, já sabendo do processo que estava acontecendo para a independência política. Nesse contexto, as cortes portuguesas, nada satisfeitas com o fato de Dom Pedro ter ficado aqui no Brasil, porque a pretensão da corte portuguesa era recolonizar o Brasil, eles exigem, então, o retorno de Dom Pedro. Eles exigem que Dom Pedro voltasse para Portugal, porque ele estaria até aí, então, impedindo a recolonização. Dom Pedro, depois de receber um abaixo assinado, né, muito articulado pela elite brasileira, na figura de um homem chamado José Bonifácio de Andrade e Silva, ele nega, né, a exigência portuguesa, ele não atende, ele não obedece à convocação portuguesa de voltar, e ele proclama, né, na famosa frase, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então, Pedro resolve, nesse dia 9 de janeiro de 1822, ficar no Brasil. Lembrando que é uma articulação política aí, né? Especialmente das elites brasileiras, que não tinham o intuito e não queriam voltar a ser colônias de Portugal, tá? Após o dia do Fico, o que a gente tem aí? Algumas medidas que, lógico, vão desagradar a metrópole, lembrando que Portugal ainda era metrópole do Brasil, a independência política ainda não havia sido efetivada, então o Brasil caminhava para a independência, e o que Dom Pedro faz? Convoca uma Assembleia Constituinte, organiza a Marinha de Guerra, obriga as tropas portuguesas a voltarem para Portugal, já mostrando aí esses passos do processo de independência, o que vai muito desagradar a essas cortes. Uma outra medida que vai ser muito importante para o processo da independência, é a lei do cumpra-se, né? Dom Pedro coloca em vigor a lei do cumpra-se, sem aprovação alguma de Portugal. Convoca uma assembleia, organiza a marinha, e agora ele decreta que ordens vindas de Portugal só seriam cumpridas mediante a aceitação de Dom Pedro, se Dom Pedro permitisse. Então, essa é a principal característica dessa lei, né? Nenhuma ordem vinda de Portugal seria admitida, seria obedecida,
né? Sem que Dom Pedro determinasse cumpra-se a ordem, ou não cumpra-se a ordem vinda de Portugal. E nisso ele já estava conclamando o povo à independência do Brasil, né? Uma coisa interessante que a gente observa aqui no nosso material é que o príncipe, mediante essa coisa, essa articulação, né, esses rumores da independência, né, a própria articulação das elites brasileiras, Dom Pedro, então, faz uma viagem em São Paulo, Minas Gerais, acalmando os setores da sociedade, a elite, tá? A respeito do que estava acontecendo, porque nesse momento, o que passa pela cabeça? Vai acontecer uma guerra, a sociedade vai ficar desestabilizada, né? Nós voltamos a ser colônia, não voltamos a ser colônia, e nesse contexto, então, né? Porque estavam as elites preocupadas com esses acontecimentos do fico, do cúmpra-se, das cortes portuguesas exigindo Dom Pedro para voltar para Portugal, Dom Pedro, então, viaja do intuito de conversar com essas elites e acalmá-los. No meio do caminho, durante essa viagem aí, né, ele recebe uma carta de Portugal que anulava a Assembleia, que exigia a volta imediata dele para a metrópole, o que deixa Dom Pedro muito nervoso aí, e então ele proclama às margens do Riacho Ipiranga a independência do Brasil, levanta a sua espada e grita independência ou morte. Né? É importante notar que existia toda uma articulação também, né, da elite brasileira. Há rumores, né, de que a própria princesa, a dona Leopoldina, ela interfere também, enviando uma carta a Dom Pedro falando dessas exigências, o que o leva a, no dia 7 de setembro, aí às margens do Riacho, proclamar a independência do Brasil, tá? Esse fato, então, aqui você vê uma outra imagem, né, que marca a independência. É interessante, nós temos duas imagens, né? Nós temos uma imagem aqui, bem interessante, porque as viagens naquela época eram muito longas, e os cavalos, eles não tinham condições, eles não davam conta de fazer essas viagens. E a gente percebe algumas contradições, por exemplo, nessa imagem. A primeira que a gente percebe são os cavalos, né? Dom Pedro, eles viajavam, gente, de jumento, porque eles eram muito mais resistentes, eles não viajavam de cavalo, a cavalo, né? Eles viajavam nos jumentos, nas mulas. Outra contradição que nós vemos é a questão do uniforme, né? O uniforme que eles estão usando. Essa roupa aqui eram roupas tipicamente usadas em bailes de gala, que aconteciam na corte, que aconteciam no palácio. Então, é outra contradição. Pensa numa viagem longa. Alguns retratam que ele estava às margens do riacho porque ele estava com disenteria. E aqui a gente vê uma representação de uma imagem típica de um herói, né? Aqui a gente vê o camponês aqui, né? Puxando um carro de boi, e a gente sabe que a população ficou sabendo disso muito tempo depois que o Brasil tinha se tornado independente. Aqui nós temos uma outra imagem que mostra a participação popular, que mostra a participação dos soldados, né? de pessoas festejando a independência, quando muitos lugares a notícia da independência só chegou 3 meses depois, né? E a população mesmo, ela não teve essa participação na independência do Brasil. Outro ponto para nós finalizarmos é a questão de que, uma vez independente, precisava haver um reconhecimento, né? Portugal precisava reconhecer, aceitar a independência. E os países também, eles precisavam reconhecer a independência. E os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em 1824, né? Os norte-americanos, eles eram contrários ao colonialismo europeu. Por quê? Por causa do interesse que eles tinham com o comércio, por causa da doutrina Monroe, América para os americanos. Então, os Estados Unidos aí, ele é o primeiro a reconhecer a independência brasileira, né? Uma coisa só desagradável, uma coisa só interessante, porque o Brasil, enquanto todas as nações na América Latina foram se tornando independentes, adotando um regime republicano, o Brasil foi o único que adotou a monarquia.
Era o único que tinha no comando o imperador, nascido em Portugal, herdeiro do trono português. Nisso há uma certa contradição, certo paradoxo aí, porque nós vamos ver um Brasil independente, porém ainda monárquico, porém ainda ligado a Portugal, porque Dom Pedro era herdeiro do trono português, né? Depois dos Estados Unidos, né, o primeiro país latino-americano foi o México a reconhecer a independência em 1825. A princípio, Portugal não faz, porém, convencido pela Inglaterra, que tinha interesses no mercado brasileiro, ele vai exigir 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência do Brasil. O Brasil tem dinheiro para isso? Não, ele não tem dinheiro para isso. E o que Dom Pedro faz? Dom Pedro paga os 2 milhões de libras esterlinas com dinheiro emprestado da Inglaterra. E interessante é que o processo de independência, ele acaba trazendo aí já uma dívida para o Brasil, uma interferência da Inglaterra, né? Porque a Inglaterra vai ser a mediadora nesse reconhecimento, e nós nos tornamos aí uma nação independente, mas que não vai promover rupturas sociais. Nós vamos ter ainda a elite permanecendo no poder, nós não vamos ter a libertação dos escravos, nós vamos ver a população mais pobre ainda à mercê do governo dessas elites. Pagamos a dívida, ficamos com uma dívida externa, pagamos a dívida, não, pagamos pela independência, adquirimos uma dívida, ficamos ligados à Inglaterra, e você percebe aí essa constante essa interdependência, que é uma dependência mútua. O Brasil torna-se politicamente independente, mas a sua economia continua ligada às grandes nações, e aqui deixa de estar dependendo da economia portuguesa e passa a ser dependente da Inglaterra, né? O povo mais pobre nem sabia o que estava acontecendo, nem entendeu o significado, porque não mudou nada. Os grandes fazendeiros continuaram a mandar, a elite, principalmente essa elite agrária, né? E a escravidão, gente, ela só vai acontecer no 13 de maio de 1888, num segundo reinado, num governo de Dom Pedro II, né? E a gente mais uma vez vê essas elites aí se beneficiando em prol do processo de independência. Para finalizar, eu coloquei aí um mapinha mental para você, mostrando os antecedentes da independência do Brasil, o dia do fico. Outra coisa importante é que o Brasil ele vai iniciar um processo em que nós vamos ter 2 partidos né, que representavam aqui. A gente vai ter, de um lado, o Partido Brasileiro, e nós vamos ter, de outro lado, o Partido Português, né? E é engraçado que o Partido Português eram militares, eram comerciantes. O Partido Português, ele até concordava com o retorno de Dom Pedro, a recolonização do Brasil, mas vai estar aqui junto com Dom Pedro, né? E o Partido Brasileiro, que são os latifundiários, que queriam essa permanência de Dom Pedro, ele é um partido que vai articular muita coisa na história do nosso país junto aos nossos imperadores. Tá? Mesmo esse partido português aqui apoiando o retorno de Dom Pedro, porque afinal são portugueses, nós vamos ter aqui, de um lado português, de lado brasileiro, porque eles não vão abandonar esse monarca. Né? Os objetivos da independência, a liberdade, a autonomia, que são objetivos muito mais elitistas. Nós temos os limites, o Brasil é uma monarquia baseada na escravidão e no latifúndio, e claro, gente, muitos não vão aceitar a independência, né? Nós vamos ter, após a independência, conflitos na Bahia, no Maranhão, no Piauí, onde vai haver um levante de pessoas que não queriam, né? Que não queriam que a independência fosse proclamada, mas que acabam sendo contidas aí pelo imperador, e nós temos, então, o primeiro imperador do Brasil independente, Dom Pedro I. E sobre o primeiro reinado, sobre essa história, nós vamos continuar numa próxima aula. Tchau, tchau.